Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez para a nossa live semanal, nossa live de cada dia. Hoje, mais uma vez, reunidos aqui, com a presença de um convidado muito especial. Lembrando a todos vocês que o pedido de sempre, né? Para que vocês compartilhem a nossa live, que vocês curtam, comentem. Como vocês sabem, na segunda meia hora nós iremos fazer aquela sessãozinha de perguntas. E hoje mandem perguntas mesmo daquelas mais cabeludas possíveis, porque o cara que está aqui, ele é um cara sinistro e vai responder todas as perguntas de forma tranquila e serena e sempre didática, como ele, a gente brinca, logicamente, mas o João Nogueira, assim como o Eduardo Araújo, foi um dos amigos também que a gente conseguiu ter o privilégio de alcançar nessa existência, um querido amigo da Rádio Rio de Janeiro. A gente já fez alguns programas juntos, né? O Debate na Rio nós fizemos 2 vezes, o Analisando os Fatos também 2 vezes. Ali, em falando nisso, né, cara, eu tive até que anotar, porque o cara, ele é daquelas pessoas que é um time todo, né? Ele chuta, é goleiro, vai lá na área receber a bola, vai faz o escanteio. Eu até anotei aqui os programas que ele faz, que são muitos. Analisando os fatos, né? Quando o Eduardo não está ali na área, ele cobre lá, analisando os fatos. Debate na Rio de quintas-feiras, né? Enfim, Caminho do Senhor, que é os domingos, né? Me corri se eu estiver enganado, João. Caminho do Senhor, e o Luz na Penumbra, com o estudo da Obras Póstumas de Allan Kardec. Então, sem mais delongas, vou trazer para cá o nosso amigo, irmão da Rádio Rio de Janeiro, e, enfim, chega para cá. João Nogueira, boa noite, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu ia falar a Casa Espírita, depois você trabalha, mas vou deixar você falar a Casa Espírita e o endereço da sua casa. Ok. Você só acertou uma coisa, que eu fui goleiro. Eu fui goleiro mesmo. O resto são só participações. Eu comecei na Rádio Rio de Janeiro em 1995, janeiro de 95, no programa Caminho do Senhor, e estou até hoje lá. Programa que são sempre programas inéditos, às terças e quartas-feiras, 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30. O programa Caminho do Senhor me chamou muita atenção. Eu fui ouvinte durante um período. Ele me chamou muita atenção porque ele inicia falando assim: um programa de estudo da Bíblia Sagrada com revelações inéditas a respeito de muitos ensinamentos do Cristo de Deus. Então isso me deixou assim doido, e fui estudar. Estudei esse período todo lá no Caminho do Senhor, o Sérgio Aleixo, Gastão, Sidmar, vários irmãos, Henrique Parente, Olímpia, Hermínia, enfim, vários irmãos que me ensinam muito para a gente poder ir tateando no escuro até que um dia a gente encontra a frestinha de luz. Exatamente. E a gente... O endereço... Pode falar. Você falou para falar endereço. São 2 endereços, na verdade. Em Braz de Pina, na rua Jacuí 146, obviamente, a gente está com restrições lá. O grupo do Caminho do Senhor é muito pequeno. Nós temos ouvintes, né? O Caminho do Senhor, na verdade, é o programa de rádio, mas temos a nossa sede, que é em Guaratiba, Estrada da Terrada do Rio 561, onde também funciona o Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente. São crianças, adolescentes e até adultos com deficiências físicas ou mentais, que são atendidas gratuitamente lá em Guaratiba. E ainda fechado, né, João, por conta da pandemia, né? Principalmente essas pessoas que têm deficiências físicas e ou mentais, elas são mais vulneráveis, então a gente não pode arriscar. Nós retornamos com um trabalho de evangelização de adultos. Os filhos de crianças e adolescentes não puderam retornar ainda, mas com as responsáveis, são 25 famílias
que de 15 em 15 dias agora a gente está fazendo, distribuindo cesta básica e conversando a respeito do Evangelho de Jesus, que é interessante que não são espíritas, né? Não tem nenhuma espírita ali, mas a gente, como a gente tem a Bíblia ali, à luz do espiritismo, é óbvio, a gente acaba conseguindo conversar com elas de uma maneira muito tranquila. Elas gostam muito, graças a Deus. Que bênção. O João também o João tem nos dado a honra, né, e o prazer de conviver com ele aos sábados lá no Bezerra, né? Enfim, para a gente, tanto você quanto o Eduardo também, é uma boa aquisição para o time Dr. Bezerra de Menezes, né? Lógico que todos nós temos alguma coisa para dar, e embora eu sempre diga que o que nós damos é muito pouco, e de fato né, João? É muito pouco em relação ao que a gente recebe, mas é sempre, ainda que seja uma sílaba ou uma vírgula a mais, é uma vírgula a mais que a gente está adquirindo. Tem um fã seu aqui, rapaz, que já colocou aqui um comentário, vê se você sabe quem é. Orlando Machado. Cheguei mais cedo para não perder o João e o gostinho do Caminho do Senhor. Orlando vai estar com a gente domingo, rapaz, ao vivo, no programa Caminho do Senhor, porque vamos comemorar 36 anos de programa Caminho do Senhor. E o Orlando... Ele tem que estar lá mesmo, cara. Ele deu um testemunho que o Caminho do Senhor foi muito importante para ele. Eu sou o número 1, foi muito mais importante para mim, Orlando, desculpe. Brincadeirinha. E o Orlando vai estar com a gente. Vamos estar, claro, equipe reduzida, eu, Olímpia, revezando ali no estúdio. No início vai estar o Dr. Paulo César Frutuoso, e depois das 13 horas, o nosso Orlando Machado lá. Eita, fé! Até que enfim vai meter o pé na rádio, né? O Eduardo tentou, não conseguiu, fui lá e... Bom, mas aí você vê que o caminho do Senhor aí matou ele, né? E eu falei que eu era goleiro, né? Agarrei o Orlando. É isso aí. Meu irmão, vou pedir licença a você para a gente fazer a prece. Você quer fazer a prece de abertura? Não, por favor, pode fazer. Eu faço a fechadura, então, como diz. Tá, ok. Querido amado Deus, Mestre Jesus Nazareno, rogamos a devida permissão para darmos início a mais uma noite de estudo, de palestra, de troca de informações, hoje com o nosso querido irmão João Nogueira, que nosso Mestre Jesus possa abençoá-lo, possa ampará-lo, instruí-lo em nome de Deus, e que tudo, sobretudo, seja feito pela vontade de Deus. Graças a Deus. Eu trouxe um pequeno trecho aqui de um livrinho para a gente fazer a abertura aqui, João. É dessa obrinha aqui, ó. Histórias e anotações do nosso Humberto de Campos, ou irmão X, que chama-se, o capítulo 3 chama-se Petições. É para a gente ver o quão nós pedimos e o quão pouco nós damos. Eu acho que isso sintetiza todo esse trecho aqui e esse texto. Vamos lá. Diante da benfeitora desencarnada, que atendia por intermédio do médium, em plena reunião de atividades espirituais, exclamou a senhora súplice: Irmã Corina, sou Angélica de Seixas. Ainda não sou espírita, mas venho até aqui em grandes necessidades. Ampara-me, por amor de Deus. Diga, filha, respondeu a entidade benevolente. E a visitante prosseguiu, quase em lágrimas. Tanto e tamanhos são os meus problemas que fiz uma lista de minhas petições. Posso lê-la? Parece até eu falando com o meu mentor. Como não? Respondeu a benfeitora. Eis o que desejo. São muitas coisas, mas eu vou ler algumas, vou pontuar algumas. Cura da minha velha nevralgia, remédio para meus olhos, recuperação do meu esposo atacado de hepatite, calma e revigoramento para o meu futuro genro, que anda extremamente nervoso, desde a noite em que se embriagou, quebrando o braço numa queda da lambreta. Mudança pacífica do vizinho da esquerda, cuja casa é uma fábrica de barulho constante. Compradores corretos para os 6 apartamentos que acabamos de construir. Concessão de 5 telefones. Encontro do meu anel de brilhante, perdido há 2 meses. E por aí vai, né? Dona Angélica terminou em pranto, mas a veneranda Corina compreendeu-lhe o desajuste psíquico, logicamente, né? Abraçou-a com afeto e ponderou gentil. Sim, minha irmã, confiemos na divina providência.
Examinaremos todas as solicitações formuladas. No entanto, é preciso começar pelo tratamento adequado à sua própria saúde. Rogo-lhe apenas vir à nossa instituição durante meia hora por semana, a fim de que lhe seja administrado o tratamento magnético necessário, em nossos minutos consagrados à prece. Somente meia hora por semana. A pausa que se fizera natural tornou a benfeitora com ternura de quem afaga um doente. Podemos aguardá-la amanhã, minha irmã? Podemos aguardar você, Bill? Podemos, João Nogueira, e todos que nos assistem. Dona Angélica, entretanto, abanou a cabeça em sinal negativo e alegou a multiplicidade dos compromissos que reiteram no lar. Tropeços, dificuldades, trabalhos, obrigações. Que a abnegada interlocutora, porém, observou prestimosa. Bem, a irmã não pode vir ao nosso encontro. Contudo, não nos será difícil prestar-lhe a devida cooperação em sua própria casa. Bastará que se mantenha em recolhimento por 20 minutos, de 7 em 7 dias, no horário e local a combinar. Logo após, com o assentimento da interessada, marcou-se a primeira etapa socorrista para a noite seguinte. E lá fomos. Toda a cúpula espiritual, alguns companheiros em equipe de assistência para a tarefa a realizar-se. No entanto, a irmã Corina esperou debalde, inutilmente, no aposento indicado aos breves momentos de silêncio e oração. Dona Angélica disse: não conseguiu atender-nos por estar mentalmente ocupada em meio de alegres amigas numa longa e agitada sessão de pife-pafe, que é aquele jogo de cartas. É isso, meu querido João Nogueira. Depois desse texto, vou te deixar a sós aí. Fique com Deus. Mais nada a declarar. Fiquemos. Beijo. Quando estiver na hora das perguntas e respostas, você me avisa. Meus irmãos. Ok, deixa comigo. Tá bom. O tema é muito interessante, o desafio de amar, e a historinha que o nosso Humberto Campos nos traz, que o Bill acabou de ler, é exatamente a história de cada um de nós. E eu me lembro que o nosso guia e modelo, Jesus, ele diz lá em João capítulo 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos. E essa história, ela é claro, eu não sei se é uma história com H ou uma história com E, um conto, se existiu ou se não existiu, mas enfim, acontece muito por aí, porque nós queremos as nossas situações resolvidas, mas esquecemos de fazer a nossa parte. E quando nós aprendermos que realmente o mais importante, o melhor que se tem a fazer é dar a nossa vida em favor dos nossos amigos, aí a gente vai começar a realmente aprender o que é amar. O nosso Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, o capítulo 13 inteiro, famosa a passagem, onde Paulo diz, se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, que eu desse o meu corpo para ser queimado, se eu doasse todos os meus bens aos pobres, mesmo assim, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. De nada adianta. Esse amor aí que Paulo está tentando nos mostrar como tentando entender, a humanidade como um todo, ela vem tentando entender o que é amar, o que é o amor. Só que a gente não consegue entender. Eu me lembro de uma frase do Berto Roden, grande filósofo, que tem um livro chamado De Alma para Alma, que é um livro muito interessante, de mensagens, de páginas, de reflexões, onde um deles é o Credo da Ciência. E nesse livro, o Credo da Ciência, nessa página, melhor dizendo, o Credo da Ciência, tem um trecho que ele fala assim, que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem? E eu lembro de João, o evangelista, na sua epístola, que ele fala assim, Deus é amor. Então, que Deus seria esse que coubesse na inteligência do homem é a mesma coisa de dizer que amor seria esse que coubesse na inteligência do homem. Nós não sabemos o que é amar. Muitas vezes eu falo com a minha esposa, nós não amamos com A maiúsculo, nós amamos com A minúsculo. É aquele amor interesseiro, é aquele amor que só ama enquanto o outro está fazendo alguma coisa de bom para mim. Depois que ele deixa de fazer alguma coisa de bom para mim, eu deixo de amá-lo, porque
não está mais me agradando, não está mais sendo legal para mim, então eu vou deixar de amá-lo. Infelizmente, nós, nesse grau evolutivo em que nós nos encontramos, ainda somos muito dessa forma, o toma lá da cá. E nessa passagem é muito interessante, Jesus falando que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua própria vida em favor dos seus amigos. Aí eu fico pensando, já pensei muitas vezes nisso, Jesus diz que nós somos amigos dele, ou melhor, na verdade ele diz que ele é nosso amigo. E nós somos amigos de Jesus? Muitas vezes nós fazemos alguma coisa de bom, a gente vai lá para o Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, aos sábados, existem outros dias também, mas aos sábados, quando eu vou, não todo sábado, claro, atendendo até o apelo do nosso Orlando, que é para a gente não fazer aglomeração, então até nisso a gente precisa entender que amor é quando você tem empatia pelo outro, quando você olha para o outro e fala assim, eu quero fazer alguma coisa de bom para essa pessoa, eu quero ser útil para essa pessoa. Então, quando a gente vai lá para o Bezerra de Menezes e se dispõe a se doar de alguma forma, cada um na sua posição, é óbvio, cada um com a sua, entre aspas, especialidade, levando a palavra, levando um passe, levando uma consolação para aquelas pessoas, a gente está fazendo alguma coisa de útil, de bom. Com certeza, estamos realmente, nesse momento, sendo amigos de Jesus. Infelizmente, essa nossa amizade por Jesus não dura muito. Nós somos iguais à gangorra, às vezes até pior do que a gangorra vai e volta rápido, né? Nós, às vezes, ficamos muito tempo lá embaixo. É aquela roda gigante que toda hora para entrar alguém e a gente fica normalmente lá embaixo. As nossas vibrações, os nossos pensamentos, eles muitas vezes não estão condizentes com aquilo que a gente diz que é, ou seja, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou um trabalhador da seara do Cristo, e não é isso que a gente faz muitas vezes. Tantas e tantas vezes nós já vimos exemplos de pessoas que dentro da casa espírita são absolutamente maravilhosos, pessoas assim que a gente observa, meu Deus, que coisa boa. Até o Bill estava brincando antes da minha presença e tal, brincando comigo, e eu sempre lembro, né? Olha, tá achando que eu sou bonzinho? Vai morar comigo. Pergunta para minha esposa. Eu estou aqui na sala, ela está no quarto. Pergunta para ela, né? Se eu sou boa bisca, como dizia minha mãe. Então, nós temos muitos defeitos ainda. Nós estamos numa fase evolutiva em que nós ainda vamos tropeçar muito, cair muito, nós vamos errar bastante, principalmente com aquelas pessoas mais próximas de nós. Então, por isso que esse tema, o desafio de amar, ele nos remete a certas coisas que, por exemplo, eu lembro de um frei, eu já falei essa questão várias vezes, um frei da Igreja Católica que estava fazendo uma entrevista no Jô Soares, e aí ele disse assim, olha, eu coordeno um grupo, eu dirijo um grupo que é aquele encontro, aquele preparação do curso de noivas. E são sempre, todo ano, são 50 casais, ou seja, 100 pessoas. E aí ele reúne essas 100 pessoas, 50 casais, num salão, e a primeira coisa que ele fala, que ele pergunta aliás, que ele diz, afirma, se vocês querem ser felizes, não casem. Aí fica aquela coisa assim, como assim? Todo mundo, pelo menos a gente vê aí, né? Eu quero casar para ser feliz, eu vou casar e vou ser muito feliz, fulano vai me fazer muito feliz, tal, Beltrana vai me fazer muito feliz, e a gente fica nessa coisa que nós nos acostumamos ao longo de muitos anos, séculos até, a buscar isso, a buscar aquele príncipe encantado, aquela pessoa que vai fazer com que a nossa vida seja um mar de rosas, etc. E tal. Então, aquela princesa aprisionada lá no castelo, onde a gente vai lá, pega ela e aí vamos ser felizes para sempre. Isso é de filmes, né? Os filmes têm essa coisa, né? O final feliz dos filmes.
O final feliz existe, é óbvio, mas só que esse filme da nossa vida, ele é um filme que não vai terminar agora, nem nesta encarnação, nem na próxima, nem quando nós reencarnarmos da próxima vez ou das próximas, etc. e tal. Nós seremos felizes quando nós atingirmos a perfeição. É óbvio que tem as felicidades relativas, mas essas felicidades relativas, elas têm os altos e baixos, como eu disse, da gangorra, da roda gigante. Então, quando o Frei falou, se você quer ser feliz, não case, aquilo provocou um desconforto nas pessoas que estavam ali muito grande. As pessoas começaram a se entreolhar e, claro, aquela coisa do bochicho, né? Aquela, como assim, tal, todo mundo, imagina 100 pessoas ali, comentando um com o outro, mas que coisa e tal. E aí, logo depois, quando acalmou um pouco, ele falou assim, agora, se você quiser fazer o outro feliz, a outra feliz, case-se. É algo totalmente diferente. É uma dissociação, é uma separação total. Se eu quero ser feliz, eu estou sendo egoísta. Eu vou ficar quieto, vou ficar na minha, braços cruzados. E a pessoa vai ter que fazer tudo para me fazer feliz. Agora, se eu quero fazer a outra pessoa feliz, eu vou me empenhar em me melhorar. Eu vou me empenhar em fazer aquela pessoa feliz. O que ela gosta? Ela gosta disso. Olha, é o que eu falei, eu não sou exemplo de nada, absolutamente nada. Tenho zilhões de defeitos que a gente não consegue nem imaginar quantos, né? A gente vai catalogando, vai escrevendo, e no final a gente vê, meu Deus, tem tanta coisa ainda, eu vou deixar por aqui, vou parar por aqui, senão eu vou entrar na depressão. Mas uma coisa que é muito interessante é que a gente briga, tá? Nós somos um casal normal, mais uma vez, para o nível evolutivo em que nós estamos, nós brigamos, é óbvio. Mas no dia seguinte, todos os dias, eu acordo com beijos e já com café da manhã pronto. Isso é algo que eu coloquei como algo importante para mim. É para mim importante. Eu estou fazendo algo para agradar aquela pessoa que está comigo. E é óbvio, não é para isso que eu faço, e eu acho que a gente não deve pensar de uma forma para ganhar, né? A toma lá da cá, mas sempre acontece um retorno de todas as nossas ações. Tudo que a gente pensa, fala ou faz, retorna para nós. Se eu planto uma flor linda, aquela flor vai ser colhida por mim. Se eu planto uma fruta gostosa, eu vou colher aquela fruta. Mas se eu planto uma planta venenosa, uma flor feia, uma fruta venenosa, etc. e tal, eu vou ter que colher, vou ter que comer, vou ter que fazer com que aquilo faça parte da minha vida. Quando a gente faz alguma coisa de bom para outra, trabalha para a felicidade da outra pessoa, certamente vamos receber de volta. Então, além de ser fundamental que nós combatamos o egoísmo dentro de nós, para que nós possamos sair desse chamado universo umbilical, né, tudo girando em torno do nosso umbigo, sair disso e conseguir olhar para as outras pessoas, é como Jesus fala, o próximo é quem está próximo de nós. Nesse momento, os meus próximos são todos vocês que estão acompanhando aqui essa live do Bezerra, né? Então, quando eu vou dar um passe em alguém, aquela pessoa que está ali na minha frente é a pessoa mais importante da minha vida naquele momento. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida neste momento. E é assim que a gente tem que tentar viver. Eu digo que isso é algo, eu sempre falo, né? A gente sempre fala que a nossa boca está mais perto dos meus... A minha boca está mais próxima dos meus ouvidos. Então, quando eu falo, é uma doutrinação para mim. O princípio é para mim. Eu preciso me doutrinar. Eu preciso aprender isso que eu estou falando. Eu preciso praticar isso que eu estou falando. Para poder realmente ser uma pessoa melhor. A maior caridade que nós podemos fazer por qualquer pessoa não é fora da gente, dentro da gente. É a nossa reforma íntima. Porque se eu me reformar intimamente, se eu me melhorar, eu vou estar automaticamente me melhorando para fora.
vou tratar melhor as pessoas, vou ser uma pessoa melhor, vou ser uma pessoa que as pessoas vão gostar de conviver. Olha que coisa legal. Então, essa coisa de você ficar maquiando o que você é, né? Nós ficarmos maquiando o que nós somos, aí colocamos a persona, né? A máscara. Cada situação a gente vai colocando uma máscara. E aí, quando a gente está no erro, a gente coloca aquela máscara, poxa, estou arrependido, eu errei com você, me perdoa, eu não vou fazer mais isso, eu vou ser uma pessoa boa, legal, etc. E tal. No dia seguinte está fazendo a mesma coisa, porque as máscaras elas são trocadas. Já começou? João, difícil é quando a outra pessoa não entende o quanto estamos querendo fazê-la feliz. Lucimar, isso aí é um ponto muito importante para a gente perceber. Não importa o que os outros retribuem para nós, o que os outros nos dão de resposta. O que importa é o que nós fazemos. Nós não somos responsáveis pela atitude, pensamentos e palavras dos outros. Nós somos responsáveis por nós. Nós temos que fazer o melhor pelas pessoas, não importa o que elas vão nos dar em troca. A retribuição, e o programa de hoje, eu estava conversando aí com o Bill, com o Renato, enfim, que o programa de hoje, analisando os fatos, lá com a Renato Raposo e com a Mirna, o Eduardo estava abordando exatamente a questão da decepção, né, que nós nos decepcionamos com as pessoas, porque nós esperamos muito das pessoas. Nós queremos que as pessoas retribuam para nós aquilo que nós fazemos. Nós temos que fazer, mas sem essa intenção das pessoas reconhecerem que nós estamos fazendo. É muito difícil, mas é uma campanha que nós fazemos permanentemente lá no Caminho do Senhor. Vamos trocar o é difícil pelo é possível, porque tudo nos é possível. Jesus, quando disse, vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, disse também, vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda porque eu vou para o Pai. Ele estava mostrando para nós que nós somos capazes de passar por cima, não dos outros, não dos defeitos dos outros, mas dos defeitos de nós mesmos. Nós ainda nos magoamos, nós ainda nos ferimos, nós ainda nos decepcionamos, porque nós ainda estamos aguardando que os outros façam por nós. Quando você vai dar uma esmola, por exemplo, e na rua, ou vai levar uma quentinha, enfim, vai atender uma pessoa, um morador de rua, essas pessoas, às vezes, elas não nos agradecem, né? E daí eu vou lá para que as pessoas me agradeçam. Volto a dizer, não é uma condição fácil para a gente poder administrar, mas é possível, a gente pode. Márcia Rodrigues, boa noite. E por que eu deveria fazer alguém feliz? Eu quero me fazer feliz. Amo viver sozinha, nunca mais quero casar. Maior furada. Márcia, eu não posso dizer, porque eu estou no meu terceiro casamento, então eu já disse, se a gente separar, eu também não caso com ninguém, não. Mas olha, são experiências diferentes, a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer. E, na verdade, quando eu faço alguém feliz, essa pessoa não precisa ser minha esposa, ou o marido, o seu marido, não precisa ser um relacionamento entre, enfim, sexual, de intimidade. Não, amigos, pessoas que convivem. Nós convivemos com muita gente. E quando a gente convive com essas pessoas, a gente tem que olhar e falar assim, o que eu posso fazer de melhor para ela? Eu me lembro daquela frase dita por John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado, né? Ele disse assim no discurso dele, não pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelos Estados Unidos. E é isso, a gente tem que olhar e falar assim, o que as outras pessoas podem fazer por mim? Se eu ficar esperando que os outros vão fazer por mim, eu estou lascado. Como a Márcia disse, eu me amo, eu quero me fazer feliz. Mas para eu ser feliz, por exemplo, como é que eu consigo ser feliz vendo uma pessoa, como aparece de vez em quando na televisão, crianças desnutridas lá na África, ou até que mesmo no Brasil, que existem tantas pessoas,
Durante muitos anos nós fizemos a Ronda da Caridade, e a nossa tarefa era distribuir quentinhas, frutas, café, pão, suco, e etc., para os moradores de rua lá do centro do Rio de Janeiro. E eram mais de 300 quentinhas. A gente chegou a quase 500 quentinhas. E aí a gente olhava e via que situação triste. Como é que eu posso ficar feliz vendo uma pessoa daquele jeito, nessa situação? Então, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer pelos outros, pelos próximos, pelas pessoas que estão tão necessitadas. E não é só questão material, não. Eu conheço muitas pessoas que são riquíssimas. E eu me lembro muito da frase do Hermógenes. Ele dizia assim, eu conheço uma pessoa que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro, é muito dinheiro. Então, conheço pessoas assim, que têm muito dinheiro, mas são absolutamente infelizes, famílias destruídas, sabe? Círculo de amizade onde as pessoas só querem se beneficiarem daqueles que têm recursos financeiros. É muito, se a gente, no nosso mundinho pequeno de verbas financeiras, nós nos decepcionamos com as pessoas que às vezes têm interesse. Imagina essas pessoas que são milionárias, que são famosas, né, artistas, etc. e tal. Quanta gente se aproxima delas por interesse. Então, é a diferença entre o verdadeiro amor, que é aquele que se doa, é benigno, como diz Paulo de Tarso, é um amor que faz com que a gente realmente fique feliz, fique tranquilo, sabendo que todas as pessoas vão ser felizes, vão sair dessa zona terrível do sofrimento. Francisco Filadelfo, o apóstolo Paulo, depois de escrever as 9 virtudes do genuíno amor, oferece-nos uma síntese do que ele é capaz. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso aí, Francisco. E termina ele dizendo, todas as coisas são importantes, a saber as 3, a ciência, a profecia e o amor. As 3 são importantes, mas a maior delas é o amor. E é isso. Tudo crê, tudo suporta, sente as coisas. Vocês imaginam como Jesus estava ali? Tem gente que, infelizmente, ainda acredita que Jesus veio num corpo, como é que chama? Um corpo não carnal, né? Num corpo fluídico, que ele não encarnou entre nós. Ele simplesmente se materializou entre nós. E aí João Evangelista, na sua epístola, diz assim, filhinhos, não creais em todo espírito, mas creais naquele que provém de Deus. E o que provém de Deus é aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Então, Jesus Cristo veio em carne, sim. Ele encarnou entre nós. Ele foi criança, nasceu no ventre de Maria, numa relação conjugal com José, sim, normal, natural, nada desses mistérios que as pessoas costumam inventar, porque seria muito difícil explicar que um ser tão evoluído tivesse vindo pelas vias normais, mas Jesus jamais ele faria nada para burlar a lei de Deus, principalmente na vinda dele aqui. Foi criança, aos 12 anos, é narrado que ele estava no templo ensinando aos escribas e fariseus a respeito das leis divinas, e depois começa, aí, por volta dos 30 anos, o seu trabalho de evangelização mais intenso, que durou aproximadamente 3 anos. Ele, no final, depois da última ceia, e é muito claro lá em João, capítulo 17, quando termina a ceia, e ele vai fazer uma oração, aquele momento que ele mostra para os discípulos como é que realmente nós devemos agradecer a Deus, né? Então Jesus fala para Deus assim, Senhor, eu cheguei a um ponto em que vou ser entregue, e eu
quero que tu me glorifiques, Senhor, com a mesma glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. E aí depois ele é entregue aos guardas do Caifás, do Sinédrio. Eles o levam, massacram Jesus. Tem um filme aí do Mel Gibson, que é terrível, eu não consegui ver, mas que retrata como foi a crueldade feita por Jesus. Depois de passar aquela crueldade toda, inclusive cuspirem em Jesus, espezinharem Jesus, zombarem de Jesus, e está tudo profetizado no Antigo Testamento, e o Salmo 22 é bem claro na profecia desse momento. Salmo 22 na Bíblia protestante, João Ferreira de Almeida, na católica é outro número, então Salmo 22 na Bíblia protestante, João Ferreira de Almeida. E zombam dele, deitam sorte nas vestes de Jesus, e por fim, ele pregado na cruz, lá antes do desencarne dele, ele diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Olha aí o exemplo do nosso guia e do nosso modelo, nos mostrando como é que nós devemos agir com as pessoas que são ingratas conosco. A Lana aqui está dizendo que tem um familiar muito difícil para dialogar. Não dialogue, Lana. Ore por ele. Ore constantemente. Água que é mole em pedra que é dura. Eu mudei um pouquinho, tá? Água que é mole em pedra que é dura, tanto bate até que fura. Se a gente não consegue pelas vias materiais, vamos pela via mental, vamos pela oração. Coloca, não sei se você frequenta o Bezerra, ou enfim, outra casa que esteja funcionando, esteja assistindo as pessoas, coloca o nome dessa pessoa nas correntes de preces, sabe? A gente tem que fazer isso, a gente tem que, se não podemos dialogar, se não podemos chegar perto da pessoa, porque não temos condições disso, a gente precisa quebrar aquela energia, aquela vibração negativa de repulsão, que sabe lá Deus de onde vem, né? Sabe lá Deus de onde vem. A gente não pode nunca imaginar que essa falta de diálogo, essa coisa tão complexa, ela é por acaso, porque o acaso não existe. Tem alguma coisa aí para trás das nossas vivências anteriores que podem aí afirmar que nós tivemos alguma coisa com esses parentes difíceis. É isso aí. Não sei se foi o Bill ou se foi o Renato, colocaram aí o Salmo 22 na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Lá na frente ele fala, ainda não está exatamente aqui, mas começa exatamente: Deus meu, por que me desamparaste? E em hebraico é Eli, Eli, lama sabachthani, que aí eles acharam, inclusive, que era Jesus chamando por Elias. Olha, ele chama por Elias. Não. Eli, Eli, é Deus meu, por que me abandonaste? Lama sabachthani. E é isso. Ele continua, depois vocês leem o Salmo todo, vocês vão ver que coisa interessante. Está tudo rigorosamente certo. Ele fala até dos ossos de Jesus que não foram quebrados, porque era costume, à época, quando o sentenciado, o crucificado, demorava para morrer, eles quebravam as pernas, porque aí, com peso, ele morria de asfixia, com o próprio peso estrangulando os pulmões do sentenciado. Ainda mais que era ali meio-dia, não podia ter mais nada, porque ia começar a Páscoa judaica, olha só. Então, todo o processo se deu muito rápido. Maria Paziani, eu acho que para fazer o outro feliz, a gente tem que estar bem com a gente. Concordo com o comentário do Francisco. É isso. Se nós não estivermos bem, a gente não faz bem a ninguém. A verdade é essa. Então, nós temos que estar bem. E como é que a gente está bem se a gente ainda carrega um monte de coisa errada dentro da gente? Como é que eu vou estar bem se eu quero que o outro morra, por exemplo, deixe de existir? Às vezes a gente fala assim: meu Deus do céu, eu não aguento mais essa pessoa, eu vou me mudar daqui, vou sair desse local, minha vizinha, meu vizinho são muito difíceis,
vou me mudar daqui porque aqui está muito complicado, eu vou para um outro lugar. Como aquilo não está fora de mim, mas na verdade dentro de mim, como falamos no Bezerra sábado passado, eu atraio aquilo que eu necessito. Então, se eu não estiver reformado intimamente, se eu não me melhorar, e com isso eu vou ser melhor para todas as pessoas, eu realmente vou continuar merecendo pessoas difíceis. Porque elas são os personal trainers, no dizer de uma irmã nossa, lá do Caminho do Senhor, a Helena Paixão, eles são nossos personal trainers. Eles são aqueles que vão ensinar a gente a amar. Eles são aqueles que vão ensinar a gente a perdoar. Eles são aqueles que vão ensinar a gente a trocar o que a gente tem de errado pelo que há de certo. São as virtudes do Senhor. Então, nós precisamos muito, muito, muito mesmo trabalhar o nosso íntimo para que a gente possa, cada vez mais, com essa melhoria interna, atrairmos coisas melhores. Quando a gente vai em Hebreus, né, a Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 35, onde é uma das provas bíblicas da reencarnação, a gente tem lá, vamos retornar com esse quadro, Provas Bíblicas da Reencarnação, que tinha aquela chamada Provas Bíblicas da Reencarnação. Era muito interessante, muito legal. São as trombetas, Gastão dizia que eram as trombetas anunciando. E nas provas bíblicas, uma delas, prova bíblica da reencarnação, Hebreus 11:35, a Epístola de Paulo, ele diz que mulheres receberam seus mortos pela ressurreição. Uns não foram torturados, não aceitando o seu resgate para atingirem superior ressurreição. Aí a gente troca mortos por desencarnados e troca a ressurreição por reencarnação. A gente vai entender perfeitamente que através da reencarnação e da lei de causa e efeito, nós vamos entendendo que temos que nos melhorar intimamente para que eu possa ir merecendo cada vez mais uma reencarnação melhor, um futuro melhor. E se eu passo pelos problemas todos, se eu passo pelas dificuldades, pelas dores, pelos sofrimentos, e eu fico reclamando, eu não aproveito as lições, eu vou ter que repetir aquelas lições. Se eu fujo da lição, eu vou ter que repetir aquela lição. Então não adianta eu me separar da minha esposa, não adianta eu me mudar de casa porque a minha vizinhança é assim ou assado, não adianta eu fugir para outro país porque meu país está assim ou está assado, o que eu preciso vai me acompanhar. Eu posso ir para outro planeta, não vai adiantar. O que eu tenho dentro de mim vai me acompanhar. Então, a melhor forma é aquela que Jesus nos disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, essa tradução é do Pastorino, e as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Buscar o reino de Deus e a sua perfeição é buscar o aperfeiçoamento de nós mesmos, porque Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, não está fora. Não vem com aparatos exteriores, vem realmente com aquela construção dentro de nós do que é mais importante. Esse reino de Deus é o nosso íntimo, em que nós vamos trabalhando para que sejamos cada vez melhores. Bill, como é que está aí? A gente vai chegando ao final. São quase... Ainda temos um pouquinho aí, são 20h18. Ainda temos aí 10 minutinhos pela frente, pelo menos, para você comentar. Peraí, tem aqui um... Eu gostei do link. Euridice Gonçalves. Acabei de aceitar o convite de amizade dela. Muito bom. Desculpa, Deus une pelo amor legítimo. O casamento é invenção do homem. Para isso já criou o remédio, divórcio. Opções, são opções que a gente tem, realmente. Tem momentos que a gente não tem condições de prosseguir naquele tipo de relacionamento, então a gente dá uma pausa para continuar numa próxima oportunidade. Agora, é importante a gente não desistir, né, tão facilmente. Nós temos que tentar até a última oportunidade, até a última possibilidade. Porque senão, se a gente desiste logo... Tem uma página no Jesus do Lar
do Neio Lúcio, que é aquele cara que vai procurar, né, trabalhar com A, com B, ele desceu a terra para... Né, ele vai aí, trabalha com fulano, e ele é muito grosso, não sei o que, aí muda, sai dali, não quero trabalhar, não, ele é muito grosso. O outro fala muito palavrão, o outro, enfim, cada hora ele arruma um problema. E no final, a lição diz que o anjo do Senhor falou para ele que ele tinha exatamente ali as oportunidades de servir, mas que ele resolveu só criticar e se livrar do problema para ele. Eram as ferramentas que a espiritualidade estava ofertando a ele, né, para ele se modificar, né? Pois é. Orlando Machado, Machado. Eu acho que ele cita provas bíblicas da reencarnação. Provas bíblicas da reencarnação. Era bom, né? Era muito bom. A gente vai voltar. Tiramos essa chamada lá, porque a Olímpia não gosta da chamada. Ela acha que... é legal. Eu gosto muito dessa chamada. Aí tiramos um pouco, mas daqui a pouco a gente volta. Vamos convencer a Olímpia de voltar com essa chamada. Muito bom. Tem mais um comentário aqui da Liz Mendonça. Isso, eu vi. Os espíritos mais evoluídos não se sentem magoados e decepcionados devido ao seu nível de entendimento do verdadeiro amor. Liz, eu costumo dizer, muitas vezes eu falo assim, Deus não perdoa ninguém. Jesus não perdoa ninguém. As pessoas às vezes se chocam, né? Mas como assim? Deus não perdoa? Jesus não fala na oração dominical lá, Pai, perdoa-nos. Só que isso aí é uma chave para entendermos. Deus e Jesus não se magoam, por isso que eles não têm que perdoar. Nós temos que perdoar porque nós nos magoamos, nós nos ofendemos. Aí a gente tem que perdoar. Eles não. Ali é uma oração que Jesus está ensinando para nós. Não é para os espíritos superiores. É para nós. A mensagem é para nós. Eu acho que outro dia, no sábado, eu acho que foi o Bill mesmo que falou, né? Que estava numa palestra e tal, e as pessoas... fulano de tal devia estar aqui para ouvir isso. Beltrano devia estar aqui para ouvir isso. Não. Quem está aqui para ouvir isso sou eu. Eu que preciso. Então, eu tenho que ouvir o ensinamento e absorver esse ensinamento. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer. Perdoar, porque nós ainda nos iramos, nos magoamos, nos decepcionamos com as pessoas. A hora que nós estivermos, como disse a Lins, acima dessas coisas, né, superado já o egoísmo, aí realmente a gente não vai ter problema nenhum, vamos ter realmente um outro nível de entendimento do verdadeiro amor. E melhor ainda, viu, Lins? Nós vamos vivenciar esse amor. Não é simplesmente o entendimento aqui, o entendimento do todo, é a vivência do amor. Tem mais um comentário aqui da Euridice Gonçalves Bruno. Sim, a família é tudo, mas entre ser bons amigos e viver disfarces é muito triste. Cada um sabe de si, viu, Euridice? Cada um sabe de si. É muito chato quando as pessoas falam assim, nossa, viu, fulano? Olha, se separou, então cometeu aquela atitude, ou então fulano tem esse vício, aquele vício. Cada um sabe de si, ou pelo menos deveria. Eu sempre falo isso. Então, cada um sabe onde o sapato aperta, né, o seu calo. Então, não tem essa coisa da gente falar, porque você tem que aguentar assim, etc. Não, é a pessoa que sabe. Luciana Garçoni, temos que colocar tudo na balança, prós e contras, porque problemas todos nós temos. Então, ficar casando e separando assim que tem um problema, não vai resolver nada. Exatamente. É Ju. Oi? Essa é para você. Não, mas não fui eu que me separei, não. Foram elas que se separaram de mim. Elas que me liberaram. Entendi. Eu não abri mão, não. Inclusive, eu brinco sempre, né? Tem uma irmã lá do Caminho do Senhor, chama Ilza Rodrigues. Ela fala uma coisa que eu aprendi dela e eu copio dela, né? Ela diz assim, muita gente vai pela dor, né, para o centro espírita, para a doutrina espírita. Eu fui pelo amor. Meu amor me deixou e eu fui. A mesma coisa eu. Meu amor me deixou e eu fui para a doutrina espírita.
em 1994. Tem uma mensagem aqui também da Mônica Ferreira, que é aquela menina que distribui as mensagenzinhas lá no Bezerra. Sei. Quando disseram a Madre Teresa que não faria o que ela fazia por nenhum dinheiro do mundo, ela respondeu: nem eu, só por amor. Dinheiro. Olha, eu tenho uma coisa interessante. Quando eu comecei na doutrina espírita, minha mãe católica, né? Ela falava comigo assim: mas vem cá, o que é isso? Você está trabalhando tanto, você trabalha demais, você se doa demais. Quanto é que você recebe lá? Falei: mãe, não contei ainda não, mas é muita coisa. Aí ela ficou me olhando: como assim? É muita coisa que eu recebo muitos ensinamentos, muitos puxões de orelha, muitos exemplos. Aí ela: tô falando de dinheiro. Ih, isso aí, quando eu desencarnar, não vou precisar. Então eu estou agora fazendo aquilo que Humberto Roden diz: vamos trocar as moedas. Se eu for para os Estados Unidos, eu vou ter que trocar o real pelo dólar. Se eu vou para a Europa, eu tenho que trocar o real pelo euro. E por aí vai. Eu tenho que cambiar os valores. É o câmbio. Começou o jogo aí, Bill? Não, é o rapaz vendendo cuscuz aqui. Opa, então compra um pra gente. Então, nós temos que cambiar valores. Quando nós desencarnarmos, os valores da matéria, eles não vão servir de nada no plano espiritual. Então, nós temos que ter os verdadeiros valores, que é exatamente esse trabalho no bem, essa nossa reforma íntima, esse esforço que a gente tem que fazer diuturnamente para realmente nos melhorar. Renato Marink. Renato Marink é nosso companheiro lá do Bezerra. Ah, beleza. Além de arrumar um montão de sogras. Rapaz. Sogras e sogros e cunhados e cunhadas, né, e sobrinhos. Eles estão os contras, né, João? Às vezes não. Olha, tem muita gente boa. Muita gente... sim, brincadeira. As minhas ex-sogras continuam gostando de mim, graças a Deus. Olha, João, a gente está chegando no finalzinho aqui. Eu vou cravar aqui uma mensagem, mais uma do Filadélfio. O Francisco Filadélfio, um companheiro nosso lá do Bezerra, passando por algumas situações de saúde, inclusive amanhã ele vai fazer uma cirurgia, como ele mesmo colocou aqui. Então a mensagem dele é o seguinte, para a gente finalizar, e já de antemão, já deixando um convite para você. Bom, você é nosso agora, você vai estar sempre aqui, enfim, querendo você ou não, está definido. Pô. Valeu. Prazer. O amor espiritual se encontra dentro. É você amar a si mesmo, sem regras ou condições, pura e abertamente. Diria que Paulo de Tarso, mais uma vez, lembrando, ele diz que nós somos o templo do Deus vivo. E se nós somos o templo do Deus vivo, nós temos que fazer de tudo para que esse templo seja cada vez melhor. Vamos fazer uma análise constante do que a gente tem feito, tem pensado e tem falado. Nós não temos que ser melhores para os outros, nós temos que ser melhores e, como consequência, seremos também melhores para os outros. E é isso, vamos amar de acordo com a nossa capacidade de amar. Ainda não temos capacidade de amar com A maiúsculo, mas já temos capacidade de nos doar, de compreender as pessoas, de respeitar os pontos de vista contrários, principalmente nessa época que nós vivemos aí de polarização, principalmente política. Vamos respeitar, independente de concordarmos ou não, temos que respeitar e orarmos muito uns pelos outros. Orem por mim, que eu preciso muito, com certeza. É isso, João. Nosso tempo acabou, infelizmente. E eu agradecendo, logicamente, a você pela presença de todos. Hoje a live explodiu, né? O João nos trouxe aí toda a sua experiência dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia dos protestantes também, a Bíblia católica, enfim, é um aprendizado só. Então, nós agradecemos, João, a sua presença aqui, logicamente, buscando já o desafio de Amar 2 para você. A gente vai buscar uma data aí, vai encaixar uma data para que você esteja conosco. E na semana seguinte,
Nessa semana do Carnaval, eu não irei lá no Bezerra, mas na próxima semana a gente se vê lá, se Deus quiser. Então, João, eu pediria você que finalizasse com a prece. Vou finalizar, só duas coisas. Eu só vou estar no Bezerra agora dia 27, que eu tenho 2 compromissos nos próximos sábados. E também a gente está começando, eu e Olímpia e mais 2 pessoas lá do Caminho do Senhor, estamos começando a preparar um estudo completo da Bíblia, da Gênesis, do livro de Gênesis ao Apocalipse. Que bênção, João. A gente vai, claro, a gente não vai fazer o estudo todo para depois divulgar, e vai ser pelas redes sociais, a gente vai divulgar. Acessem www.caminhodosenhor.org.br e aí vocês vão ter todas as informações desses estudos, inclusive as provas bíblicas da reencarnação e etc. Como é que é mesmo? caminhodosenhor.org.br. Vamos lá, pessoal. É isso aí. Vamos lá, vamos curtir, vamos impulsionar, e vamos impulsionar também o Facebook e o YouTube da Rádio Rio de Janeiro, que precisam muito da gente, e a gente precisa muito da Rádio Rio de Janeiro para cada vez mais expandir essa rede de amor, que é uma rede de solidariedade entre todos nós. Com toda certeza, irmão. Com toda certeza. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, agradecendo, Senhor Jesus, por esses momentos em que nós podemos refletir a respeito de coisas importantíssimas para as nossas vidas. Aquilo que é bom para mim, aquilo que é bom para o meu próximo. Aquilo que Tu nos ensinas, Senhor. Sereis verdadeiramente meus discípulos, se permanecerdes na minha doutrina, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tu disseste, Senhor. Precisamos permanecer na tua doutrina, Jesus, aplicando-a dentro de cada um de nós, para que possamos verdadeiramente falar como Paulo de Tarso: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor envolva todos nós, envolva o nosso irmão Filadelfo, que ele possa amanhã ser bem amparado. E todos aqueles que necessitam de um amparo da tua mão amiga, do teu coração amoroso. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, João, mais uma vez. E a todos, o nosso boa noite. Eu desejo que todos tenham um excelente desdobramento, uma excelente recuperação. E até a próxima semana com o nosso companheiro de trabalho, Mauro Rodrigues. Melhor, a semana após o Carnaval, nessa terça-feira de Carnaval não haverá. A semana após o Carnaval, Mauro Rodrigues falando sobre chakras, alinhamento de chakras e tudo mais. Tá, pessoal? Um beijo no coração. Fiquem com a paz do Cristo. Até a próxima. Tchau. Tudo bom.